Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo tutorial da nossa planilha de escala de trabalho em Excel 6.0. Gente, essa é uma ferramenta fantástica, tá? Nós vamos apresentar aqui para vocês todo o funcionamento dessa planilha, a dinâmica da planilha, para que vocês possam aprender a trabalhar com ela, tudo bem? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é vir na parte de cadastro. Então, aqui na parte de cadastro, você vai ver que nós vamos ter três abas: funcionários, cargos e turnos, tá bom? Então, nessa parte aqui do cadastro de funcionários, você vai lançar de fato todos os funcionários que você tem na sua organização, tá bom? Coloca lá os dados dele, né, o cargo dele e a escala, tá certo? Deixa eu só reforçar uma coisa bem importante. Essa parte do cargo você cadastra aqui. Bom, todos os cargos que tiver na sua organização, você vai cadastrar aqui. Então, o cadastro que está aqui, ele vai vir puxar para cá. Você vai escolher aqui o cargo e vai atrelar. Tudo bem? Essas informações de escala, elas são meramente ilustrativas e informativas para você. Não quer dizer que se eu mudar aqui alguma coisa, vai mudar a estrutura da planilha, né, o cálculo da planilha. Não, de jeito nenhum. Isso aqui é apenas a título de informação para que você possa entender como funciona uma escala de trabalho nessas configurações. Então, quando eu venho aqui que eu escolho aqui a escala desse funcionário, é apenas para uma informação interna que você precisa ter relacionado a esse funcionário. Tudo bem? Então é isso. Então, também não vai mexer na estrutura da planilha e do cálculo se eu alterar isso aqui. É apenas informativo, tudo bem? Então, você cadastrando aqui os funcionários, os cargos, né? E aqui você tem o turno, tá certo? Esse turno aqui, a planilha permite o cadastro de até 10 turnos, tá bom? De até 10 turnos. Então, isso aqui também, gente, é meramente ilustrativo para você. Não quer dizer que vai mudar o cálculo da planilha ao se mexer com esses horários, não. É apenas para que você possa ter ciência de como funcionam os horários de cada turno. Então, isso é editar, você pode modificar aqui a edição disso aqui, tá bom? Para que você possa ter a informação correta. Feito tudo isso, só queria frisar aqui uma informação muito importante. Nessa parte das linhas, você não deve excluir ou acrescentar alguma linha nessa parte aqui, tá certo? Não faça isso. Se você precisar deletar, tudo bem. Renomear, tudo bem. Mas você não exclui ou relacionado a acrescentar, também não faz, tá certo? Mas é isso. Então, feita a parte de cadastros, o que nós vamos fazer agora é a parte de lançamentos da escala de trabalho, certo? O que é que acontece? Nessa parte de lançamentos, eu só queria reforçar uma informação, que essa planilha ela serve apenas para um ano específico, tá bom? Então, se você pretende utilizar ela para outros anos, então terminou um ano, copie o arquivo, zera as informações, né? E aí você vai poder lançar no próximo ano. Então, por exemplo, estamos aqui como modelo apresentando para vocês o ano de 2022, tá certo? E você vai ver que a planilha ela divide por meses, ó, de janeiro a dezembro, tá bom? Então você vai planejar as suas escalas de trabalho, vamos dizer assim, para um ano inteiro, se você assim quiser e desejar, tá bom? Até recomendamos. Então, o que acontece? Quando eu mudo essa data, por exemplo, em 2022, né? Perceba aqui, ó, os dias da semana e as datas. Se eu colocar 1º de janeiro de 2023, olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ele muda aqui, ó, os dias do ano, que ele já se adequou a 2023. Só que nós estamos em 2022, tá bom? Então eu vou colocar 1º de janeiro 2022. Pronto, isso já se adequou automaticamente. Você vai ver que ele vai trazer aqui, ó, o funcionário, tá certo? E vai trazer o cargo do funcionário, tá ok? Automaticamente, isso aqui você não escolhe, já vem automático o funcionário e o cargo.
E aí você vai escolher apenas o turno daquele funcionário. Então, por exemplo, eu sou enfermeiro, um exemplo, estou no turno 1, tá certo? No outro dia, eu estou folgando. Depois, turno 1. Depois, estou folgando, certo? Enquanto estou no turno 1, o outro enfermeiro está folgando. Então, quando o enfermeiro aqui está trabalhando, então eu aqui estou folgando, né? E aí você vai administrando as escalas para cada funcionário e cargo que você tem na empresa. As opções são ou sem expediente, ou férias, ou folga. E as opções dos 10 turnos seguintes, tá bom? Então você vai colocar isso para cada dia do mês, você vai fechar ali a sua escala de trabalho relacionado ao seu funcionário, tá bom? Outras observações, você vai precisar colocar aqui, ó, a quantidade de funcionários com férias, isso é importante, e a quantidade de turnos sendo utilizado na sua escala nesse mês. Então, se eu estiver trabalhando com os 10 turnos, então eu vou colocar 10. Se eu só estiver trabalhando com 2 turnos, então eu vou colocar 2. Então, isso aqui, de fato, você precisa colocar, tá bom? Junto com a data e os turnos referentes a cada funcionário. Você ainda pode atrelar alguma observação que você queira, tá bom? Referente àquele funcionário, enfim. Isso fica a seu critério, você pode colocar essas observações. Gente, para cada mês que se segue, para cada mês, são os mesmos princípios de funcionamento, certo? Então você vai pegar esse mesmo princípio e vai aplicar para cada mês seguinte. Você vê, por exemplo, aqui que o enfermeiro, ele folgou aqui, ó. Folgou não, ele trabalhou aqui na segunda-feira, mas quando foi em fevereiro, pulou, no outro dia ele está folgando. Veja que está bem sincronizado a escala de trabalho. Tá vendo? Gente, terminou os lançamentos, você vai estar preparado para receber agora as informações dos relatórios, tá bom? Que é o que nós vamos partir agora. Então, na parte do relatório, é muito importante a gente explicar isso para vocês possam entender como é que funciona. Nós vamos ter aqui a parte de validação de turno, certo? E a parte do dashboard. A parte do relatório, ela se divide em 3 partes: folga, férias e sem expediente, tá bom? Então, se divide nessas 3 partes. Você vai escolher o mês correspondente que você vai querer filtrar a informação e você vai poder visualizar quais são os dias que estão com problemas. Aí você pode me perguntar assim, mas que tipo de problema, né? Nós vamos analisar. Veja que a validação de turno da planilha de escala de trabalho não vai trazer por pessoa. O objetivo principal não é nem a pessoa em si, mas é a função ou cargo que ela tem para aquele dia de trabalho. Então vamos lá. Quando eu trago aqui o mês de janeiro, ele vai me dizer que eu tenho 2 enfermeiros, tá certo? 3 técnicos de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, enfim. Vai me trazer a quantidade de pessoas que eu tenho por função. Isso aqui é muito importante, tá certo? E ele vai me dizer o seguinte: estou aqui com o calendário do mês de janeiro, tá? Do mês de janeiro inteiro. E ele vai me dizer se está todas as vagas sendo preenchidas para esse mês. Se tiver tudo verdinho, significa que estão todos trabalhando. Entre aspas, não todos os funcionários, mas que todas as vagas dessas funções estão sendo preenchidas. Por exemplo, aqui na parte de enfermeiro, eu tenho aqui 2 enfermeiros, mas eu tenho um trabalhando. Por quê? Porque é um trabalhando e o outro folgando. Se eu tivesse 10 enfermeiros e 5 tivessem trabalhando, então estaria aqui 5 trabalhando, porque os outros 5 vão estar folgando, tá bom?
Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, técnico de enfermagem. Tenho 2 trabalhando, mais 1 folgando, porque não são 3. Auxiliar de enfermagem, todos os dias eu tenho aqui a mesma pessoa trabalhando, porque eu tenho um auxiliar de enfermagem, então ele está trabalhando todos os dias, não tem folga nesse mês de janeiro, né? E assim você vai vendo para cada função, certo? Quando é que é um problema? Quando algum quadrante desse está branquinho. Por exemplo, eu venho aqui no mês de fevereiro. Veja que no mês de fevereiro eu tenho 4 dias com problemas, ou seja, no dia 7 de fevereiro, numa segunda-feira, eu não tenho nenhum farmacêutico trabalhando, certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Então, isso pode ser um problema ou não para a sua empresa, que vai depender aí da estratégia que você utiliza. Mas a planilha está informando que nesse dia não tem nenhum farmacêutico na empresa, certo? Então, só para a gente ficar ciente aí dessa informação. Sempre que tiver um quadrante branquinho, significa que não tem ninguém naquela função atendendo naquele dia. Então, quando eu pulo para férias, vamos voltar aqui para janeiro. Quando eu pulo para férias, veja o que está me dizendo. Tenho 2 enfermeiros, 2 trabalhando. Significa que nenhum está de férias. Tá bom? Técnico de enfermagem. Tenho 3 e 2 trabalhando. Significa que 1 está de férias. Veja que aqui, ó, ela voltou de férias. Então agora tem 3, né? Trabalhando. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, é a parte que esse farmacêutico está de férias. Não tem nenhum farmacêutico na empresa praticamente o mês inteiro. Não tem. Isso pode ser um problema? Sim. Então a planilha relata 30 dias com problemas. Ou seja, talvez vamos precisar ter um outro farmacêutico na empresa que possa estar trabalhando nesse dia, tá bom? Enquanto esse está de férias. É um ponto a se analisar. E aqui é sem expediente. Então, seguindo o mesmo princípio das demais, eu tenho 20 dias com problemas, né? Esses quadrantes branquinhos significam que de fato não tem ninguém trabalhando nesses dias nessa função. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido o relatório relacionado à validação dos turnos da escala de trabalho. O próximo é o dashboard, tá? Então, esse dashboard aqui, você vai trazer o mês e o nome do funcionário, e aí a planilha vai trazer todas as informações relacionadas ao funcionário. Então, você vai ver aqui que, por exemplo, quando eu puxar aqui Alexandra, vai trazer a data, os dias e aqui as informações dos turnos. Alguma observação que tiver, vai me trazer aqui o número de folgas que eu tenho relacionado a esse mês e quais são os dias, tá bom? Então veja que quando eu mudo aqui, ó, para Antônio, ele já muda aqui a escala. Quando eu mudo aqui para Pedro, ele já muda as informações relacionadas a essa pessoa, tá bom? E aqui embaixo, gente, são dados gerais, né? A quantidade de funcionários, de turnos, de cargos, enfim, aqui é um dado geral que você tem da sua empresa e aqui os dados por funcionários. Gente, essa é uma ferramenta fantástica para que você possa controlar os turnos da sua empresa, tá bom? Qualquer dúvida estamos à disposição, é só entrar em contato conosco através de nossos canais de atendimento, tá ok? Vai no nosso site, confere e verifica outros produtos que nós temos. São produtos excelentes, tenho certeza que vão ajudar muito na sua empresa. Até lá, um grande abraço, tchau, tchau.